quero falar sobre a nova criação de Deus. Henrique, a gente já ouviu muitas vezes sobre... A gente já está calejado de falar e de ouvir que nós somos novas criaturas. Isso aí, de fato, porque o texto base que eu uso... Cássio, dá uma setinha pro lado, pelo amor de Deus. 2 Coríntios 5,17, não foi aí? Enfim, 2 Coríntios 5,17 diz: porque aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas já se passaram e eis que tudo se fez novo. E é legal que tudo, no original, é tudo. Cássio, não vai. Glória a Deus, aleluia. Tá com pilha, Cássio. Amém, vamos seguindo. Isso aí não vai. Então a gente sabe que é nova criatura porque estamos em Cristo. E as coisas velhas passaram e eis que tudo se fez novo. Como eu falei, tudo, no original é tudo. Tudo, a maneira que a gente enxerga o mundo, a maneira que agora a gente se comporta em relação ao mundo é tudo diferente. Porque a Bíblia diz que nós éramos escravos do mundo, só que agora a gente foi transportado para um outro reino, que é o reino do Filho do amor de Deus, que é Jesus. Nós fomos transportados de um reino para outro. E esse reino só é habitado por pessoas que são uma nova criação. E eu quero falar muito sobre essa nova criação em si. Essa nova é algo jamais criado antes. Henrique, mas eu não descendo de Adão, e aí que tá, eu vou organizar algumas coisas a respeito disso. Você vai ter que virar para mim, Cássio. Isso aí, obrigado. Efésios 2:10 diz o seguinte: porque somos criação de Deus realizada em Cristo Jesus. Não somos uma obra, uma criação realizada em algum outro lugar, mas somos realizados em Cristo. Você foi feito a partir do Cristo. Cristo não se fala apenas de Jesus, mas de uma obra consumada. Cristo, o enviado ou ungido de Deus. Diz que nós fomos criados em cima dessa obra, para fazermos boas obras, a quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Então nós fomos feitos nova criatura em Cristo, uma outra realidade, e a gente vai entrar um pouco sobre essa realidade. Gênesis, Cássio, vai ter que... Obrigado, eu vou falar, esquece aqui, pelo amor de Deus. Gênesis 1:26 diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Eu destaquei, presta atenção nisso. Deus, quando está fazendo Adão lá em Gênesis capítulo 1, conforme a nossa semelhança, tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Então disse Deus, façamos o homem à nossa imagem. Legal, Adão, sabemos que Adão foi feito à imagem de Deus. Isso aqui está claro, conforme a semelhança de Deus. Só que isso foi Adão. Henrique do céu, por onde você vai? É isso. Agora existe uma outra dimensão, presta atenção. A nova criatura, que é a nova criação, jamais criada antes, não tem nada a ver com Adão. Mas tem a ver com quem? E aí que está, a nossa imagem, presta atenção nessa palavra, vira, meu Deus, é costume, eu vou pôr no bolso. Colossenses capítulo 1, versículo 13. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Pode virar a caixa. Fala que eu já vou. Fique em paz. No qual temos a redenção e a remissão dos pecados. Pode virar a caixa. Este é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Quando lemos em Gênesis 1:6, Deus, quando vai criar Adão, ele diz, façamos o homem à nossa imagem. E aqui em Colossenses está dizendo que Cristo é a imagem do Deus invisível. E quando a gente para observar, a nova criatura está em Cristo. Nós fomos criados a partir de Cristo. Não fomos criados a partir da mesma forma que Adão. Alguém pode dizer amém por isso? Porque quando entendemos a queda do homem e as pessoas que descendem do Adão estão numa natureza caída, mas agora nós partimos da natureza e da imagem de Cristo, que é alguém que morreu, ressuscitou, alguém que é vitorioso, alguém que é justo, alguém que é santo, e nós procedemos e temos a mesma natureza que ele, amém? Então nós entendemos que Adão
foi feito à imagem de Deus. Só que agora, colocando isso para o Novo Testamento, para a Nova Aliança, quando alguém recebe Jesus, ele é feito à imagem de Deus. E a imagem de Deus é Cristo. Amém? Vira aí um pouquinho, Cássio. Presta atenção nisso. Para encaixar mais. Porquanto, Romanos 8, 29. Aos que ele de antemão conheceu, também os predestinou para ser conforme a imagem de quem? A imagem de quem? Do seu filho, nos predestinou para ser a imagem do filho dele, não mais nossa imagem. Uau, que isso, Henrique? Você está ficando louco? Exatamente. Nós não partimos da imagem de Deus agora, nós partimos da imagem do seu filho. E é para lá que a gente continua caminhando. Alguém está feliz com isso? Porque qual é a imagem que você tem de Jesus? Deve ser algo bom, pelo amor de Deus, né? Ele te livrou do inferno, eu nem quero dar a lista que ele fez por você e quem ele é. E é legal que em João, 1 João diz que assim como ele é, nós somos também nesse mundo, amém? Então você carrega a imagem de Cristo. Em Gálatas 1, Paulo vai dizer, aprove a mim, Deus revelar o teu filho através de mim. Você está aqui para demonstrar a imagem de Cristo, não a imagem de Elias, não a imagem de Moisés, não a imagem de Davi, mas a imagem do próprio Cristo, do Filho do Deus vivo. Amém? Então nós fomos predestinados a ser conforme a imagem do Filho. Então a imagem que nós carregamos de Deus, que é Cristo, lembra? Jesus é a imagem a expressão exata do ser de Deus. Vira aí, Cássio. 1 Coríntios 15, 45, 48. E aqui a gente muda. Por que você quis mudar? Começou lá de Gênesis, de Adão, e falando de Jesus. Porque há uma diferença na criação. Presta atenção nesse texto. Algumas coisas vão mudar dentro de nós. Versículo 45. Pois assim está escrito. O primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. Em Gênesis, quando Deus vai formar o homem do pó da terra, ele forma o homem e sopra o espírito e diz que dali o homem passou a ser alma vivente. Só que agora pula, não para o segundo, mas para o último. Não vai ter outro tipo de criação. Nós partimos da última criação, do último Adão. E é legal que Paulo não coloca como Adão e Jesus, mas alguém que foi feito na criação, no início. Presta atenção. O primeiro Adão foi feito alma vivente, o último Adão, porém, é espírito vivificante. E é muito óbvio quando a gente lê isso que o Adão foi alguém que começou a ser uma alma que vive, algo que tem vida. Mas o último Adão, que é Jesus, ele se tornou um espírito que dá vida. Amém? Tem alguém me entendendo? Jesus agora sendo o primeiro da criação, ele agora é capaz de nos dar vida. A Bíblia diz, ele vos deu vida quando vocês estavam mortos nos seus delitos e pecados. Então, a partir de Jesus, o último Adão, começa a se nascer uma nova criação, não feita como Adão, que era a imagem de Deus, mas alguém que é a imagem de Cristo, da obra consumada. Amém? Vamos seguindo, Cássio. Mas não é o primeiro espiritual, e sim o natural, depois o espiritual. Vira mais um, Cássio? O primeiro homem formado da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Presta atenção nisso aqui. Adão, ele foi formado do pó da terra. E aqui está dizendo que o segundo, ele foi formado do céu. É um homem celestial. Pode virar mais um, Cássio? Como foi o primeiro Adão terreno, tais são também os demais homens terrenos. Então, aqui a gente entende que a natureza de alguém que procede de Adão é alguém que é plenamente terreno, uma criação terrena. E como o homem é celestiais, falando agora do último Adão, tais também celestiais. O que está dizendo? Que a nossa pátria agora não é a terra, mas agora é os céus, amém? A Bíblia vai dizer que nós estamos assentados em Cristo nas regiões celestiais. E nós temos tudo, bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Efésios 1:3, que nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Para que você tenha acesso às bênçãos de Deus, você precisa ter uma consciência de que você é um cidadão do céu. Amém?
Estão me entendendo? Ou estou gastando saliva? Brincadeirinha. Então nós entendemos aqui que essa criação agora não parte da terra, mas parte do céu. O primeiro Adão era algo que simplesmente vivia, mas agora o último Adão é capaz de dar vida a quem vai a ele. Amém? Segue aí, Cássio. O último Adão, então, veio restaurar tudo o que o primeiro perdeu. E a gente entende isso. Acho que essa história já... Até quem não é cristão conhece a história de Adão e Eva, comeu o fruto proibido. A gente sabe dessas coisas, eu não quero entrar muito nisso. Mas quando Adão peca contra Deus, ele acaba sendo separado de Deus. A Bíblia diz lá que ele foi morto. E morto, a gente sabe que ele não foi, porque ele teve filhos, ele continuou vivendo, mas ali morte é separação de Deus. Então, o primeiro Adão, quando ele peca, ele perde, ele se separa de Deus. E quando ele se separa de Deus, ele perde algumas coisas, a gente vai entrar nessa lista. Mas vem aí o último Adão, que é Jesus, ele vem e restaura tudo o que o primeiro perdeu. Apesar da criação ser algo novo, a essência dela de ter autoridade, de andar com Deus, continuou. Deus priorizou isso. E é por isso que ele manda o último Adão conquistar tudo isso de volta. E a gente vai para essa lista. Pode virar, Cássio. A primeira é domínio, pode virar mais um. A segunda, esperança da glória de Deus. Terceiro, vida eterna. Mas Adão perdeu muito mais que isso. Eu sei, é que não vai dar tempo. A gente vai entrar nesses três. E quem sabe algum dia aí a gente continue essa lista. Mas eu quero falar primeiro sobre o domínio. Pode virar, Cássio? Gênesis 26 diz o seguinte: também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Presta atenção que Adão ele foi revestido de domínio, só que às vezes a gente não acaba passando por cima é que o porquê Deus falou que o homem tinha que reinar sobre os animais. E aí começa algo muito interessante, porque a gente sabe que depois que Adão peca, os animais agora não estão mais embaixo do domínio do homem, porque não tem mais como brincar com a cobra. Não tem como você viver no meio do leão, ele vai comer você, se você lá for brincar com ele. Então, o homem acabou perdendo o domínio, só que aí tem algo específico que quando fala assim, sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre os animais domésticos. Eu não estou falando disso aqui de cachorro e de gato, mas tem algo muito interessante na própria palavra que às vezes a gente deixa passar por cima. Então, Deus deu domínio de Adão sobre todos os animais, inclusive os animais domésticos. O que tem a ver isso aí? Passo o versículo. Depois que o homem cai, Deus fala algo específico para a serpente. E eu quero que você preste atenção nisso. Então o Senhor Deus disse à serpente, visto que isso fizeste, maldita é entre todos os animais. Então a serpente, Satanás, a gente sabe que essa serpente é Satanás, que falou com Eva, que fez ela comer o fruto. Ela fazia parte, ela se tornou maldita entre todos os animais domésticos. Então a Bíblia diz que a serpente, Satanás, ela fazia parte dos animais domésticos. Estão me entendendo? E que Adão tinha um domínio sobre Satanás. E o que nos deixa... o que eu quero que você entenda disso é que Jesus restaurou esse domínio sobre Satanás. A gente vai falar disso. Mas é isso que eu quero que vocês entendam principalmente. Apesar de Adão, o próprio Deus ter revestido Adão de ter domínio e autoridade sobre Satanás, ele pôde em algum momento, ele escorregou e acabou sendo dominado por aquele que era capaz de ser dominado, que ele era capaz de dominar. Então, o que acontece? Quando nós pegamos para hoje, você vê hoje, o cristão recebeu Jesus, uma obra feita onde Jesus expôs ao desprezo Satanás, derrotou Satanás, a chave da morte, da doença está nas mãos dele, e a pessoa ainda continua sendo oprimida, ela continua sendo dominada por Satanás. Assim como no princípio, Adão era capaz de dominar Satanás, mas acabou sendo dominado e ele criou uma influência e destruiu Adão por meio do domínio. Amém? Estão me entendendo?
Só que Jesus restaurou isso. Adão perdeu. E daí Satanás passou a governar o mundo, governar tudo. Pode passar, Cássio? Jesus restaurou a nossa autoridade, o domínio sobre os demônios. Amém? Amém? Então, se Satanás ou algum dos seus soldadinhos tentar atacar você, sua família, você tem o domínio de volta para mandar ele embora. Seja lá qual for a área da sua vida, você tem esse domínio, Jesus restaurou. A gente vai para os textos, pode virar, Cássio? Lucas 10, 19 diz: eu dei a vocês autoridades para pisarem sobre cobras e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Diz amém para isso. Presta atenção, você tem autoridade, e é isso que quero que você entenda. Jesus, ele te reconstitui de novo com domínio e autoridade para reinar sobre o poder. Mas quem pisa? Quem pisa? Você. Deus te revestiu de autoridade. Deus não podia descer lá na hora que a serpente estava falando com Adão. Você acha que ele não estava vendo? Mas Adão deixou ser influenciado pela serpente. Presta atenção, mas você agora é revestido de novo de autoridade para pisar em todo o poder do inimigo. Qualquer coisa que o inimigo tente se levantar, você é capaz de pisar sobre isso. Amém? Estou ficando empolgado. Vira mais um. Marcos 16, 17 e 18. E estes sinais hão de acompanhar aqueles que... Quem crê? Isso é promessa. Quem crê, estes sinais vão acompanhar. Vai seguir quem acredita. Em meu nome expulsarão demônios. Falarão novas línguas. Novas línguas aqui não é outro idioma. Nome de Jesus. Isso aqui é falar na língua do Espírito. Pegarão em serpentes e se alguma coisa mortíferas beberem, não lhe fará mal. E se puserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Presta atenção. Entenda isso. A autoridade não é para alguém específico, mas para a nova criação, que Jesus acaba reconstituindo de novo essa autoridade. E esses sinais hão de acompanhar os que creem. Eu perguntei que todo mundo disse que acredita. Então, esses sinais não seguem pastores apenas, apóstolos, o profeta não sei do que, não sei o quê, o presbítero, o diácono, o cara que ora mais, o cara que jejua muito mais, o cara que perdeu um braço por Cristo, mas os sinais acompanham quem crê. A autoridade de expulsar demônio, ou de pisar no demônio, no qualquer poder que se levante contra você, de expulsar demônio, de colocar a mão sobre os enfermos e eles ficarem curados, não é sobre apenas a liderança ou alguém de influência dentro da igreja. Todos os que acreditam são capazes de fazer isso, amém? Estão me entendendo? Isso é uma promessa para a igreja, não para pessoas específicas. Então, o que às vezes acaba faltando? A ousadia. Porque se um demônio aparece, vou ligar para o pastor. Ô, irmão, eu estou doente. Vai domingo. Lá tem um pastor que ele vai orar por você. E isso está na sua mão. Quem acredita, todos creem aqui? Isso está em você. A capacidade de pôr a mão sobre os enfermos e eles serem curados. Amém? Jesus conquistou isso. Vamos seguindo, Cássio. Segundo, a glória de Deus, que foi algo que o homem também perdeu. Pode passar? Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Está falando da igreja, que não quero que você entenda isso, que o homem pecou, em que eu não pequei, mas aí tá, gente, é questão de natureza. Cássio, você pode pôr um versículo para mim, já que você está aí no toque? Romanos 5, 15. Deixa eu ver se é isso. Calma que eu já vou. 5:15. Romanos 5:15 diz o seguinte: todavia, não é assim o dom gratuito como ofensa, porque se pela ofensa de um só
esse um só, Adão, morreram muitos, porque Adão fez algo errado, muitos morreram. Muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Pode virar, Cássia? O dom, entretanto, não é como o caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa, uma pessoa que fez o erro, que foi Adão. Ai, que vamos matar ele quando chegar no céu, se ele estiver lá. Não sei, acho que ele está. Não, não faz isso não. Lá não vai ter ira, não vai ter vingança, não adianta nem pensar nisso. Para a condenação, mas a graça agarra misericórdia. A graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Viram o último caso? Se pela ofensa de um erro de Adão, e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Então está dizendo, porque todos pecaram? Na verdade, né? Todos pecaram, apesar de a gente ter pecado, mas receber a natureza veio de Adão, que Adão foi quem cometeu essa ofensa, o qual passou a natureza pecaminosa para todos os que vinham depois dele. E por isso, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos que pecaram e que estão na natureza, eles necessitam da glória de Deus. Volta lá, Cássio. Vamos lá. E aí que tá, presta atenção. O Filho, ele é o resplendor da glória de Deus. A expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa, depois de ter realizado a purificação de pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Então a gente começa a entender alguma coisa sobre a glória de Deus, que todos carecem dessa glória, todos precisam disso, é algo de necessidade da igreja, a glória de Deus, mas não simplesmente ter a glória. Aqui está dizendo que o Filho é o resplendor, algo que faz brilhar, alguém que dá brilho à glória de Deus. Que está lá a glória de Deus, mas Jesus, o Filho, ele faz resplandecer, faz ser algo grande. A glória de Deus não é grande, não é isso que eu estou falando, mas é algo que é como se ele trouxesse brilho à glória de Deus. Vira mais um versículo, Cássio. E aí a gente entende porque ele diz: a ele quis dar a conhecer entre os gentios a gloriosa riqueza deste mistério. Que mistério é esse? Existe mistério hoje na igreja? Não. Não, irmão, isso é mistério. Isso aí, meu Deus do céu, isso é mistério. Aí ele diz aqui, ó, dar a conhecer entre os gentios. A ele quis Deus dar a conhecer. Deus quis dar a conhecer entre os gentios este mistério, que é Cristo em vocês. A esperança da glória. Alguém que espera, alguém que tem expectativa da glória de Deus. Isso é dado para nós em Cristo. Cristo em você. Cristo, o segredo não é você, mas o Cristo que está em você é alguém que te dá expectativa, é alguém que faz brilhar a glória de Deus através de você. Amém? E as pessoas devem se apaixonar não por você, mas pela glória que se manifesta em você. Porque às vezes a pessoa acha, eu tenho a glória de Deus, mas calma aí, o que faz brilhar, o que faz resplandecer é o Filho fluindo através de você. Estão me entendendo? E Adão perdeu isso. Outra coisa que Adão perdeu, pode passar aí, Cássio, é a vida eterna. Como assim? E aí a gente vai entender algo muito louco aqui. Pode passar, Cássio. Presta atenção nisso. Então disse o Senhor Deus ao homem, isso depois de o homem ter pecado: eis que o homem se tornou como um de nós, conhecedor do bem e do mal. Assim que não se estende a mão e tome também a árvore da vida e coma e viva eternamente. Aqui Deus expulsando o homem do jardim do Éden. E a gente fala assim, nossa, às vezes a gente coloca isso como posso dizer, uma condenação de Deus. Deixa eu beber água. Às vezes a gente enxerga isso, a expulsão de Adão do jardim do Éden como uma condenação sobre ele. Mas o medo de Deus que se Adão continuasse no jardim é que ele fosse
atrás da árvore da vida, comesse e vivesse eternamente. E como ele tinha comido da árvore do conhecimento do mal, e ele teve a natureza morta, porque ele diz que ele morreu, mas ele não morreu, foi a separação de Deus, ele vivesse eternamente separado de Deus. Então, para que Adão não comesse da árvore da vida e permanecesse longe de Deus pela eternidade, Deus tira ele do jardim do Éden. Então, isso não é, presta atenção, não é uma condenação. O homem sair do jardim do Éden não foi uma condenação de Deus porque ele errou, mas o medo de Deus de ele comer da árvore da vida e viver eternamente longe de Deus. Vocês entenderam isso? Porque se ele comesse, ele viveria eternamente. Então, por ele ter pecado, o Adão não teve acesso à árvore da vida que fazia viver eternamente. Só que Jesus, graças a Deus, conquistou isso por nós também. Pode virar Cássio, eu vou falar Carlos. João 3,16 diz o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha... Presta atenção, agora a vida eterna não é algo que eu vou numa árvore, pego, como e vivo eternamente. Mas é um Jesus que veio e conquistou essa vida eterna e entregou para você, amém? Presta atenção, a vida eterna é algo que você tem. Alguém está feliz com isso? Glória a Deus. Jesus conquistou a vida eterna, que antes era comida através de um fruto. Agora você obtém essa vida eterna. Pode virar mais um, Cássio? Pois o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero organizar essas duas coisas, já vou encerrar. Pois o salário, a gente sabe que salário é um pagamento depois de alguém ter trabalhado durante o mês. Todos entendem isso? Então a morte é algo que alguém trabalha para isso. Henrique, alguém trabalha para receber a morte? É o que está dizendo. O salário de quem trabalhou no pecado é a morte. Mas presta atenção nisso. Mas o dom gratuito, algo que é de graça. Você não trabalhou por isso, diz amém por isso. Ninguém suou. Jesus suou, gota de sangue, para conquistar isso. Ninguém teve que acordar 5 da manhã, voltar 8 da noite para conquistar isso. Mas está dizendo, o dom gratuito. Eu não preciso nem olhar isso no original, porque todo mundo sabe que é de graça. Todo mundo sabe. Tem injeção na testa. E a vida eterna em Cristo. Presta atenção. O dom gratuito, algo que Deus deu de graça para vocês, é a vida eterna. Amém? Isso, o homem, o primeiro Adão, perdeu isso quando não podia mais ter acesso à árvore da vida. Agora não é mais uma árvore, mas Jesus é capaz de dar a vida eterna. Amém? Vamos se levantar, a gente vai encerrar, vamos orar aí.